Ivan? Eu sou filho natural de São Fernando, mas moro aqui em Caicó desde os 18 anos. Josilene? Josilene? Moro em Caicó, Marluce, sou natural de São Fernando. Massa, então eu já sei, já tenho uma dimensão, eu não sabia que aqui eram pessoas do Seridó. E isso me deixa ainda mais feliz de estar falando para um grupo do Seridó, porque essa é a minha missão, é a missão de regenerar a nossa terra, né, o nosso solo. E por que a gente precisa despertar essa consciência socioambiental, né? O tema da palestra de hoje é consciência socioambiental e espiritualidade na prática, né? Espiritualidade no dia a dia, espiritualidade aplicada. E por que a consciência socioambiental é uma espiritualidade aplicada? Porque, gente, não adianta a gente acessar uma consciência espiritual, um campo espiritual, porque quando a gente acessa esses campos espirituais, a gente entra em contato com forças superiores, com entidades, com seres que nos transmitem conhecimentos. E a gente acessa esses campos espirituais para a gente buscar essa sabedoria, esse conhecimento para melhorar o ser, né? Então, quando a gente acessa esses campos, essas forças, eles nos trazem informações que a gente aplica na matéria, que a gente aplica no físico, né? Para que as curas possam acontecer. E essa consciência espiritual materializada é uma consciência socioambiental. Por quê? Né? O que é que a consciência espiritual prega? É o amor incondicional por todos os seres. É isso. Então, quando a gente traz a consciência socioambiental, que é essa consciência espiritual aplicada, porque o que é a consciência social? É a gente ter uma consciência social entre relações, a gente entender as dinâmicas dos relacionamentos, entender a dinâmica social de raças, a segregação que existe por conta das raças, a consciência social de entender a camada de financeira, porque também tem essa segregação de uma consciência, de uma sociedade dividida pelo financeiro. Então, quando a gente adquire essa consciência social, nós vamos buscar equidade, nós vamos buscar equanimidade entre todos esses seres, porque um ganha tanto, um vive exorbitamente com tanto dinheiro e outros com tão pouco, passando tanta dificuldade. Sabe, claro, isso tem toda uma dinâmica política, isso tem toda, né, essa estrutura sistêmica capitalista que a gente vive, mas nós podemos fazer alguma coisa. E o que eu quero deixar aqui para vocês é algumas dicas, alguns insights de coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, que a gente está trabalhando a nossa espiritualidade na prática. E aí, quando a gente também acessa essa consciência ambiental, é entender que nós somos responsáveis, né, que nós somos natureza. Primeiramente é isso. Quando a gente adquire a consciência ambiental, a gente retorna à natureza, a gente se integra novamente, a gente se entende novamente como natureza. Né? Então, acessar essa consciência ambiental é entender que nós somos parte dela e que se a gente degrada nós mesmos. Né? Nós temos uma resposta. E aí, antes de trazer algo prático para vocês, eu quero trazer a dinâmica científica e não negacionista que acontece no planeta.
Todos nós conhecemos o aquecimento global, sabemos que existe, somos da região Seridó e já estamos passando, já sentimos na pele essa mudança climática, que é esse aquecimento global. Né? Então, a gente já está percebendo os dias mais quentes. E por que acontece essa dinâmica de aquecimento global? Né? O aquecimento global acontece porque a gente pega o CO2 que está lá no fundo da Terra, que é o petróleo, que foi segregado e encapsulado por várias eras que foram passando e criando sedimentações, e essa matéria orgânica, que é do tempo Jurássico, ela se decompositou numa certa camada de rocha e com milhares e milhares de anos se transformou em petróleo. Então o ser humano capta esse petróleo e queima para a atmosfera. Então, esse petróleo ele é CO2. E quando a gente tira ele de lá e joga na atmosfera, através dos combustíveis fósseis, através dos transportes, através das indústrias, a gente está sobrecarregando a nossa atmosfera. Então, esses gases do efeito estufa, que é o CO2, que é o óxido nitroso, que são alguns gases, eles já são presentes na atmosfera, que só que em uma certa quantidade. Então, quando a gente tira lá do petróleo e joga, a gente está aumentando essa quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera. E por isso que acontece o aquecimento. Porque quanto mais gases, mais moléculas, mais agitação, né? Mais evita também do raio ultravioleta que a gente recebe do Sol possa retornar para o espaço. Então, essa quintura vai se sobrecarregando e vai aquecendo o planeta. A camada de ozônio, o buraco da camada de ozônio, é um reflexo do aquecimento. Na verdade, é um reflexo dessa alta concentração desses gases. Então, estourou, a nossa atmosfera estourou, não aguentou, entende? E aí eu trago essa dimensão que acontece de forma global. Todo mundo, o planeta todo, emite CO2 através dos combustíveis fósseis, mas também tem outra dinâmica que acontece e favorece o aquecimento global, que é o quê? É o consumo desenfreado da carne. No Brasil existe mais cabeça de gado do que ser humano. Então é uma coisa absurda. E o que é que a demanda da carne causa? A demanda da carne, ela emite um outro gás do efeito estufa, porque a gente vai, né, principalmente na Amazônia, a galera desmata, cria a floresta, cria pasto, e nesse pasto uma alta concentração de bovinos. Esses bovinos eles produzem uma alta quantidade de fezes. E essas fezes, ela emite um gás, que esse gás é 10 vezes mais poluente do que o CO2 lá do petróleo. Sendo que isso ainda é mais agravado. Por quê? Porque para criar esses pastos, eles destroem a floresta o quê? Queimando. Então, o CO2 que está armazenado lá nas árvores, que é elas que fazem a captação do CO2 da atmosfera através da fotossíntese, a gente libera ele queimando. E a gente ainda tira do sistema o único ser que é capaz de captar esse CO2 de forma natural, que são as árvores. Então, é uma problemática gigantesca, porque é um consumo desenfreado, altamente desenfreado. E essa demanda global, isso eu estou falando de forma global, como é que ela chega de forma local na nossa região Seridó? Alguém sabe me dizer? Pois bem, como é que chega? Alguém aqui já ouviu falar na seca?
Sim, é algo muito comum para a gente do Seridó. A seca é um fenômeno natural. É natural acontecer a seca em regiões áridas e semiáridas, em regiões tropicais, que é a nossa, onde está o nosso Brasil também. E aí a seca é um fenômeno natural que acontece, e aí a ciência consegue prever direitinho a seca. Ah, essa seca vai passar 5 anos. Ah, essa seca, não, 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 não. Sendo que com as mudanças climáticas, afetada pelo aquecimento global, não tem como mais prever a seca. E a seca, ela está ganhando o quê? Ela está ganhando força. No sentido de, a última seca que a gente viveu foi 7 anos. A próxima seca, a gente não sabe quanto tempo será. E aí, imagina a região Seridó, 10 anos de seca. Como é que a gente tem resiliência? Como é que a gente tem resistência para viver sem água? Não vive. Aí acontece o quê? Uma alta carga de população ter que migrar. E isso, gente, eu não estou sendo fatalista. Eu estou me embasando em dados científicos, em estudos, certo? E aí eu trago mais outro fenômeno que acontece na nossa região Seridó, que é a desertificação. A desertificação também é um fenômeno natural, sendo que ela é agravada pelo quê? Ela é agravada pelo desmatamento. A gente desmata um bioma, que é a caatinga, um bioma que ele já sofre, no sentido de ele precisa de um tempo maior para se regenerar. E aí a gente degrada essa degradação do nosso bioma, principalmente na nossa região Seridó, ele foi degradado pelas indústrias cerâmicas que tinham que pegar lenha para abastecer os fornos, para criar telha, para criar tijolo. Então a nossa região, ela foi também degradada pela agricultura, pela monocultura do algodão. Nossa região ela foi já na década de 70, se não me engano, a maior produtora de algodão do Brasil. Então era um sistema de monocultura que degrada, devasta a floresta, o bioma caatinga, e planta apenas uma coisa, apenas uma espécie, que ali não favorece o sistema a ter resiliência, ao sistema sobreviver, ao sistema, né, conseguir pelo menos ter um microclima, no sentido de quanto mais vegetação preservada a gente tem, mais a gente consegue atrair chuva, mais a gente consegue ter um microclima que se regula. E aí, trazendo a desertificação também, a desertificação no Brasil, existem 6 núcleos de desertificação, que são áreas que o processo de desertificação já está instalado. E uma dessas é o Seridó. Então, a nossa região Seridó, ela já está instalada, já acontece o processo da desertificação. Então, se não fizermos alguma coisa, a nossa região vai ser uma área desertificada em no máximo 20 anos. Porque está muito rápido. A resposta do planeta frente à nossa demanda frenética pelo consumo dos recursos naturais está rápida. Por quê? Porque essa resposta que a gente está tendo agora não é de hoje. É de uma demanda. Se a gente parasse agora, a gente ainda receber essa resposta 40 anos na frente. Porque é aquela coisa, né? Vai se reverberando. Então, o que a gente está recebendo hoje é de anos de trás. E o que a gente vai receber lá na frente é o que a gente está fazendo hoje. Por isso que eu trago essa consciência socioambiental. Que aí eu pergunto aqui, para a gente trazer essa coisa para a prática. E o que é que eu posso fazer?
Se é um negócio tão grande, um negócio que eu não tenho nem controle, o que é que eu faço, Pablo? Eu não vou mudar o mundo, eu não vou salvar o mundo, não tenho esse poder, nem eu. Mas a gente tem o poder da autorresponsabilidade. Faço uma pergunta aqui a vocês que estão participando da live, da palestra. Quem aqui recicla? Na real, assim, quem pratica a reciclagem? Eu gosto de fazer compostagem. Perfeito, Gilvan. É, o material verde com o material seco. Trabalhar a biomassa. Massa, massa, muito incrível a compostagem, né? Por que eu pergunto isso? Porque essa é uma prática socioambiental. E por que a reciclagem é uma prática socioambiental? Vou citar os pontos sociais e ambientais que a gente pratica quando a gente pratica a reciclagem. Primeiramente, que a reciclagem é muito simples. A gente acha que é uma coisa mirabolante, que, ai meu Deus, é muita dificuldade, eu não tenho tempo. Não, 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 não. Não, gente, é simples. A gente só precisa separar em três categorias: recicláveis, não recicláveis e orgânicos. Ponto. Os recicláveis, quase todas as cidades já têm uma cooperativa, mas às vezes, quando não tem cooperativa, tem um catador ali que às vezes é seu vizinho, que vive exclusivamente da venda de recicláveis. Muita gente vive disso. Muita. Então, quando a gente recicla, quando a gente pega ali, separa os nossos recicláveis, higieniza minimamente, porque não precisa higienizar passando bucha, não, 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 não. É retirar os resquícios, passar uma água ali no máximo. Quando a gente entrega isso para um catador, para a cooperativa, além da gente, a gente tá trabalhando tanto a questão financeira, porque quando a gente separa o nosso lixo, não é mais lixo. O termo é resíduo. E resíduo é dinheiro. E aí a gente está dando também dignidade a essas pessoas. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas vão ter que ir no lixão, que elas vão ter que ir no lixo ali na frente da sua casa, abrir a sacola para pegar os recicláveis. Ali já tem doença, ali já tem vetores, ali já tem, enfim, micro-organismos que trazem doença para essas pessoas, não só para essas pessoas. O lixo também é uma demanda de saúde. A maioria a superlotação do SUS vem por demanda do lixo, pelo mau gerenciamento do nosso lixo, que vai parar no lixão e tem vários vetores. Chega na cidade através da chuva, através do vento, através de insetos, essas doenças, essas viroses. Então, é uma demanda também de saúde. A gente acha, eu jogo fora. Não, meu filho, não se preocupe, não. É invisível, chega até você. Chega, a resposta chega. Sabe, a gente viu agora a pandemia. A pandemia é uma resposta das mudanças climáticas. É um evento extremo, né? Como chamam na ciência. Evento extremo é o quê? É os furacão, é os tsunami, sabe? É uma seca extrema, sabe? São essas respostas. É chuva demais que acaba com tudo. São eventos extremos, são respostas extremas do planeta frente à degradação. E aí a pandemia é um evento extremo. Por quê? Porque matou muita gente, porque foi algo que a gente só via isso em filme de ficção científica. Foi algo que a natureza disse: olha, eu botei vocês dentro de casa e matei um bocado. Mas você vê tudo no silencioso aqui. Vocês acham que vocês têm poder sobre mim? A natureza, não, a gente não tem nenhum poder sobre ela. De repente, ela acaba com o ser humano e ela se regenera novamente. Sendo que é isso, né? A gente tem um trabalho de ego a ser feito aí. Para a gente despertar essa consciência socioambiental, né? Também tem esse trabalho bem profundo espiritual com relação a entender
sobre nós mesmos, entender qual é a nossa função nesse sistema, porque todo mundo tem uma função no sistema. E é uma função para o bem maior e para o bem comum do planeta, de todos e de tudo. Não é pagar boleto, trabalhar de segunda a sábado, não sei quantas horas por dia. Não é só isso, sabe? E aí traz, né, esses pontos da consciência social quando a gente recicla, né? A gente está trabalhando ali o financeiro, porque a gente está incentivando, né, ali aquelas pessoas, valorizando. É, estamos também trabalhando essa questão de dignidade e respeito, porque estamos entregando algo limpo, algo que ela não vai entrar em contato com uma certa doença, né? E a parte ambiental é porque quando a gente junta tudo, bota dentro de um saco de supermercado e bota para o caminhão do lixo levar, isso vai parar no lixão. Não temos na nossa cidade, na nossa região, ainda aterro sanitário. Que aterro sanitário ainda é a última coisa a ser feita. Não é a solução. É a gente pegar o lixo e enterrar. Não é solução aterro sanitário. Né? Então, quando a gente junta tudo, bota numa sacola e joga e manda para o lixão, quando chega no lixão, aquele lixo que está misturado reciclável, não reciclável com orgânico, vai entrar em processo de decomposição. E esse processo vai liberar gases do efeito estufa. Então, libera metano, libera CO2. Então, quando a gente não gerencia o nosso resíduo, a gente também está favorecendo o aquecimento global, porque esse resíduo vai parar no lixão e vai gerar gases também. E aí a compostagem é incrível. A compostagem é uma ferramenta massa para combate às mudanças climáticas, para combate ao aquecimento global. Por quê? Porque mais de 50% do resíduo que a gente gera em casa é orgânico. Então, quando a gente composta, a gente já soluciona isso em 50%, no mínimo. Entende? E aí, quando a gente recicla, a gente está pegando essa matéria-prima, essa matéria que ia para a natureza e dando ela para o sistema novamente, para ela voltar a ser matéria-prima novamente. E a gente também evita de que mais recursos sejam extraídos. E para esse recurso ser extraído, precisa de muitos gases para primeiro captar isso, para depois produzir, para depois jogar de novo. Entendeu? É uma cadeia. E aí, e aí é isso, né? A gente separa reciclável, não reciclável e orgânico. E aí entra o reciclável, a gente fazendo esse movimento, a gente também está evitando gases do efeito estufa, a gente está diminuindo essa emissão de gases. A compostagem também a gente está diminuindo essa emissão de gases. E os não recicláveis, a gente busca uma consciência lixo zero, que é o quê? É reduzir esse lixo não reciclável, que é a partir do quê? É a partir da sua consciência como consumidor. Como consumidor, você vai buscar produtos no mercado, assim como exigir das indústrias que façam produtos cada vez menos degradantes, né? Então, produtos biodegradáveis, produtos com embalagens que possam realmente ser recicladas, porque tem muito produto que vende, a embalagenzinha lá está dizendo é reciclada, mas não recicla, porque eles juntam um monte de matéria numa embalagem só e dificulta o processo da reciclagem depois. Então, a gente, como consumidor, a gente que tem o poder da mudança, claro, é responsabilidade compartilhada, no sentido de indústrias que produzem o maior impacto, elas precisam ser cobradas, elas precisam ser exigidas, e elas são. E esse processo está acontecendo em passos lentos, sim, mas é nós
como ser individual que faz a mudança. Porque as pessoas que estão nesses cargos altos, nessas indústrias muito poluentes, também só depende delas. Precisa o indivíduo virar a chave para que a mudança aconteça. Né? Não vamos salvar o mundo só eu fazendo, só Gilvan fazendo, só Ivanilda fazendo. Mas na união, no coletivo, cada um fazendo a sua parte, é possível. E o que meu trabalho é isso, meu trabalho é cada vez mais simplificar essa relação humano-natureza, no sentido de trazer ferramentas, mostrar ferramentas de como é possível a gente trabalhar e ter uma consciência regenerativa. Porque nós estamos, segundo o Espiritismo, num planeta de expiações. Estamos aqui passando por provas e expiações, por desafios que evoluem a nossa consciência e a gente para seres melhores. E aí falam que no, nessa consciência de provas e expiações nós estamos ainda na terceira dimensão. Mas a gente evoluindo, nós buscamos a quinta dimensão, que seria essa integralidade do ser. Seria ver o ser como um ser holístico, como um ser que tem 4 corpos ou mais. E aí a gente sai dessa consciência de provas e expiações e vai para uma consciência regenerativa. Que é o que? A consciência regenerativa. É uma consciência que busca a paz e a harmonia das relações dos seres humanos, com os animais também, entre os próprios seres humanos e entre os animais. E aí, para a gente trabalhar essa consciência generativa nas nossas relações, indico comunicação não violenta, que é uma ferramenta de autoconhecimento e de grandes curas de relações. Comunicação não violenta para a gente trabalhar essa consciência regenerativa das relações. Assim como a gente trabalhar essa consciência regenerativa no social. E como é a gente trabalhar uma consciência regenerativa no social? Né? A gente proporcionar e buscar a equanimidade de gênero, né? Cada vez mais as mulheres poderem atingir lugares de poder, lugares de decisão, sabe? Que a população LGBTQIAPN+, possam ter cada vez mais direitos. Na verdade, não é direito, gente, é acabar com preconceito. É acabar com preconceito com mulheres, é acabar com preconceito com gays, lésbicas, com negros, sabe? Com todas as raças, com todas as classes sociais, com todas as expressões do ser. Isso é uma consciência regenerativa. Assim como a consciência regenerativa de a gente precisa plantar. Chegou a hora de plantar, sabe? E principalmente no nosso seridó. O nosso seridó está precisando que a gente plante. Está precisando da gente construir agroflorestas, né? Trazer a vegetação novamente. A agrofloresta, para quem não sabe, a agroecologia é uma ciência que traz conhecimentos e saberes ancestrais dos povos indígenas, dos nossos povos, né, daqui da nossa região. E esse conhecimento é o saber da terra, é a própria conexão com a terra, com o território, né? E aí esses saberes trazem tecnologias sociais, que é o quê? O que são tecnologias sociais? São ferramentas, metodologias, equipamentos que foi criado pelo povo e é para o povo, e isso proporciona uma sustentabilidade, uma regeneração naquele território que esse conhecimento é aplicado.
Então, a gente aplicando agroecologia, agrofloresta no nosso seridó, a gente está regenerando o solo, a gente está criando resistência e resiliência frente às mudanças climáticas, no sentido de uma agrofloresta enfrenta uma seca, porque a gente consegue dinamizar o sistema para que ele consiga ter resiliência para enfrentar essa demanda. Quando a gente planta agrofloresta, a gente planta água. Por que a gente planta água? Porque quando a gente planta agrofloresta, a gente cria um solo vivo. Tem uma cientista que eu amo, que chama Ana Primavesi. Ela desenvolveu muitos conhecimentos da agroecologia. E ela fala assim, que um solo pobre desenvolve pessoas não saudáveis. Por quê? Né? Porque todos os nutrientes que a gente precisa vêm das plantas. Até o boi que a gente come, ele come planta, só planta. Então, até esse nutriente vem das plantas. Né? Então, ela fala que um solo vivo produz plantas saudáveis que produz seres humanos saudáveis. E para a gente ter um solo vivo, a gente precisa ter um solo protegido. A gente precisa proteger o solo. A gente precisa cobrir o solo com matéria orgânica, que é um dos princípios da agroecologia, da agrofloresta, da agroecologia, que é cobrir o solo. E esse conhecimento a gente leva para qualquer canto, seja para uma agrofloresta no sítio, seja para nossa casa, um quintal, sabe? Porque quando a gente vai cobrindo o solo, a gente protege o solo, primeiramente contra a irradiação, porque imagina, um solo descoberto, a gente vai lá no seridó, solo descoberto. Ali, a irradiação está queimando todos os nutrientes. Nada ali vai prosperar. Quando a gente cobre o solo, a gente dá a oportunidade dos micro-organismos ficarem protegidos, não serem queimados pela irradiação. Além disso, quando chover, essa chuva ela consegue infiltrar no solo e chegar até o lençol freático. Por quê? Porque quando a gente vai criando um solo vivo, aquele solo ele vai ganhando porosidade, ele vai ganhando um arranjo que permite que quando a água bata, ela caminhe. Quando a gente deixa o solo descoberto, a chuva cai e ela arrasta superficialmente. E aí provoca as erosões, provoca aqueles buracão que a gente vê. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês, essa consciência regenerativa, que é uma espiritualidade na prática. E essas práticas, esse conhecimento, seja da agroecologia, seja do gerenciamento dos próprios resíduos, gente, é também ferramenta de autoconhecimento. Quando a gente, por exemplo, começa a compostar, vou dar um exemplo, quando a gente começa a compostar, quando eu comecei a compostar, eu fiz minha composteira de baldes, que foi aquelas, não sei se vocês já viram, que é com aqueles baldes de margarina de 20 litros. E eu fiz, produzia, nessa época eu morava em apartamento, e eu estava num despertar bem forte. E quando eu fiz isso, e eu comecei a observar que aquela compostagem, aquele balde, ele se assemelhava ao meu intestino, ao meu estômago. Por quê? Porque o resto que eu não comia do meu alimento ia para ali. Então, ali também estava acontecendo uma digestão. Ali também estava acontecendo um processo. E, às vezes, quando eu abria a minha compostagem e via que estava, por exemplo, brotando uma semente de mamão, eu via que ali dentro, que dentro de mim também estava brotando algo. Então, eu comecei a ter essa simbiose e de perceber essas mudanças e essas transformações que aconteciam na compostagem e estava acontecendo internamente dentro de mim.
E já é comprovado que o processo de compostagem libera micro-organismos que trabalham processos de depressão e ansiedade. Que é isso, né? Quando a gente coloca os pés na terra, as mãos na terra, a gente está trocando energia, a gente está tendo um fluxo de elétrons, de prótons, né? Que está regulando o nosso sistema com o sistema da Terra, sabe? Então, eu acho que eu já falei demais. Agradeço o espaço, agradeço a escuta atenta de cada um. Espero que fique pelo menos 10% na consciência de vocês esse estalo de uma consciência socioambiental, de uma consciência regenerativa. Estou aberta ao diálogo, podem me procurar, né? Amo falar sobre isso e é, é isso. Quando eu vejo que tem alguém interessado nesse movimento, eu faço de tudo para que aquela pessoa possa ser bem recebida e possa se desenvolver é, dentro do movimento regenerativo, dentro do movimento da consciência socioambiental. E muito feliz que vocês são do Seridó, então podemos nos encontrar também pessoalmente aí, em Caicó ou em qualquer outra cidade. E agradeço o espaço, gente. Gratidão. Muito obrigada, Pablo, por sua explanação, trazendo para nós, principalmente aí para o povo do Seridó, que aqui não só tem gente do Seridó, tem Madi, que é de São Paulo, não é? E os outros daqui, mas grande parte do grupo pertence ao Seridó. Então, estão bem próximos aí de você. Já estou deixando o convite para que lhe procurem aí se integrar nesse projeto para o Seridó, porque fazendo pelo Seridó, está fazendo também pelo planeta, e especialmente pelo nosso estado, que é muito importante. Então, muita gratidão às suas... E isso não é só o Seridó. Eu falei o Seridó porque, como muita gente falou o Seridó, eu quis trazer para uma dinâmica local, porque, enfim, sensibiliza quem é da região. Né? Mas, por exemplo, São Paulo, Mari com certeza deve estar sentindo o aquecimento, com certeza teve aí também uma queda de energia, enfim, várias respostas que São Paulo teve como é que chama? Tempestade de areia, que São Paulo já também presenciou. Enfim, várias respostas, vários eventos extremos. E aí é isso, trouxe para a região de Seridó por conta dessa identificação. Uhum. Isso. Então, não é um projeto só para o Seridó, é um projeto para o planeta, né? O espaço onde nós estamos, né? Então, a nossa dinâmica é de agradecimento pela sua disposição de estar aqui conosco, de trazer um tema tão importante, tão atualizado, que tem uma conectividade conosco, não é? Porque nós somos a própria natureza e a natureza está dentro de nós, porque nós somos formados pelos mesmos componentes, né? Nós somos formados pelos mesmos micro-organismos, só que uns foram para um lado, nós fomos para o outro. Então, é um projeto que ele tem que ser vivenciado, porque é o nosso próprio contexto, é a nossa própria vida, é a nossa própria estrutura, enquanto ser. Enquanto ser do DNA carnal, né, nós temos os mesmos componentes, só que com seu diferencial, tá? Então, nós vamos agora para o processo da dinâmica do nosso grupo, que agora fica para que as pessoas possam fazer suas perguntas, né? Com certeza você está à disposição para responder, e que a gente não se prolongue muito nas perguntas, para que a gente possa dar oportunidade a todo mundo, para que todo mundo possa adentrar ao processo e que a gente consiga sair hoje daqui com um propósito, tá? Diante do tema que nós estamos aqui, tá bom? Então, tem uma pessoa que está com o microfone ligado e já está com a mãozinha levantada, por gentileza, pode, então, se dirigir, né, a Pablo para fazer as perguntas a ele, tá? Muito obrigada. Dessa forma, precisa da técnica, precisava aprender na marra, que a gente supera tudo.
Ai, ai, ai. Quem está com o microfone ligado pode fazer a pergunta, ou então desliga aí seu microfone, tá? Muito obrigada, querida. Boa noite a todos. Aparecida vai falar, né? Sim, é isso, né? Os orgânicos são os restos de comida e aí os recicláveis são o que a gente conhece, né? O papel, o papelão, o plástico, o metal, o vidro, né? É importante falar que Caicó é a primeira cidade do Rio Grande do Norte a ter uma iniciativa que recicla o vidro. Caicó está se tornando um polo de sustentabilidade. Você praticamente consegue reciclar quase todos os seus resíduos na cidade de Caicó. Então, tem uma iniciativa chamada Ilha Zero, que é um projeto socioambiental, que ele fomentou a reciclagem do vidro na cidade de Caicó. Então, a gente também consegue reciclar o vidro em Caicó. E algumas cidades do Seridó também estão fazendo esse movimento de reciclar o vidro, né? Então, o plástico já é reciclado, o papel, o papelão, o vidro em alguns cantos não recicla, no sentido não tem iniciativas que reciclam o vidro. E aí o vidro é você reutilizar, né? Reutilizar os vidros para que eles não vá para os lixões, né? Ou, enfim, buscar uma iniciativa que recicle. Mas aqui na cidade, no Rio Grande do Norte, falando do Rio Grande do Norte, que é a dimensão que eu conheço, apenas a cidade de Caicó recicla o vidro. E aí os outros materiais, praticamente todas as cidades têm a sua reciclagem, né? Que é o papel, papelão, plástico e metal. E aí os não recicláveis, aí é isso, né? Os não recicláveis tem muitas, como eu falei, tem muitas embalagens que o produtor diz que a embalagem é reciclável, inclusive na embalagem tem dizendo embalagem reciclável, por exemplo, aquelas embalagens de pipoca, né? Daqueles salgadinhos, que por dentro tem aquela coisa metalizada, né? Aquelas de biscoito recheado, tem lá na embalagem, que é reciclável, mas não recicla, porque a indústria cria uma embalagem que junta mais de um material e dificulta a separação na reciclagem. Então, o não reciclável tem muitas embalagens que têm essa dificuldade de reciclar. E aí, materiais engordurados, né? Isopor não recicla, porque é inviável economicamente é, reciclar isopor. Então, isopor é uma coisa que é para ser banido. Outra coisa que é para ser banido, descartáveis. Como é que a gente cria um negócio descartável que ele passa 400 anos para se degradar? E quando se degrada, nem se biodegrada, vira microplástico. E é algo, tem um estudo, que o tempo máximo que a gente passa com um descartável é 12 minutos. Às vezes nem é tudo isso. A gente pega um copo descartável, bebeu ali, foi 2 segundos, já jogou fora. Sabe? Então, é isso. É a gente também ter essa consciência, porque quando a gente entra nessa consciência de gerenciar os nossos próprios resíduos, a gente também está no processo de autoconhecimento no sentido de o que é que eu estou consumindo, sabe? E aí você vê todo o seu consumo, você vê tudo que está entrando dentro de você, seja pelo olhar, pela visão, seja pela boca, seja pela pele, sabe?
tudo que você está consumindo. Então, também é um processo de autoconhecimento quando a gente gerencia os próprios resíduos. E aí, é isso, né? Também já tem muita informação, né? Então, quando a gente decide, quando a gente faz o download, né, da consciência, quando a consciência se instala, aí pronto, fica fácil, porque o conhecimento vai vindo, você vai buscar também, sabe? Ah, essa embalagem aqui, recicla ou não recicla? Ah, eu vou fazer aqui um Google, um simples Google, sabe? É isso. Ó, comprar refil de perfume, né? Então, por exemplo, a Natura já tem essa logística reversa no sentido de dar oportunidades ao consumidor de ele escolher produzir menos impacto. Então, são essas coisas que a gente também, como consumidor, tem que buscar, né? De tipo, ao invés de eu comprar esse produto aqui, eu vou comprar esse, que se preocupa com o meio ambiente, e que a embalagem eu posso compostar, ou que a embalagem eu posso reciclar, sabe? Porque já existe. A solução já existe. A gente que precisa fazer o movimento, né? A gente que precisa fazer o movimento, às vezes eu fico pensando, como é que a gente faz a virada de chave no sentido de como é porque cada um tem sua virada de chave, né? Tipo, estou falando aqui, vocês estão tendo acesso a essa consciência e cada um está virando as suas chaves, está se tocando, está tendo empatia com o que eu falo em uma dimensão diferente. E a consciência, não só ambiental, social, espiritual, ela pode chegar a gente através de diversas formas. Através de uma palestra que eu estou aqui dando, através de uma arte, que você vê aquela arte, e aquela arte entra dentro de você e mexe com você de uma forma que você nem explica, sabe? Através de um filme, enfim, através de diversas formas. E eu fico estudando muito isso, de como é que a gente pode fazer essas viradas de chave, né? Porque a gente está trabalhando com a psique, a gente está trabalhando com o inconsciente. Eu estou falando aqui, as informações estão chegando ao seu inconsciente de vocês e elas vão ser depuradas, elas vão ser entendidas. E é isso que vai fazendo a transformação. A gente acessa a consciência, a gente acessa aquela informação e, querendo ou não, a mudança vai acontecer. Acontece, porque a gente tomou consciência. E aí chega uma hora que aquilo começa a incomodar. E quando incomoda, a gente vai querer mudar. A gente vai querer fazer diferente. É isso. Obrigada, Pablo. Perfeita palestra, muito boa. Então, parabéns ao grupo. Pablo, como é que eu faço para lhe encontrar no final, quando eu falar com o que eu estou pensando? Aí, depois eu quero saber como é que eu faço para lhe encontrar, para a gente conversar. Pablo, a primeira compostagem que eu fiz foi mais ou menos em 88, 1988. Eu fiz esse curso aqui, isso é agricultura ecológica, não sei se dá para vocês verem. São apostilas, não sei se você já ouviu falar em Valdo França. Você já ouviu falar em Valdo França? Já, não já? Pronto, eu fiz esse curso com ele. Fiz aí em 88, eu trabalhava na Regional de Agricultura. Eu trabalhei como administrador, prestação de contas. Era um trabalho comunitário que fazia nas comunidades rurais. Tinha os agentes comunitários. E como eu era administrador, eu era encarregado da parte de prestação de contas desses automóveis, que eram em Balba dos Batista tinha um, São Fernando tinha também, Jardim, Jucurutu, e a manutenção desses carros passava pela minha mão. Eu pegava as notas fiscais e encaminhava para Natal. Aí eu aproveitei e comprei esse curso, já fazia yoga, e essa experiência que você falou aí, comparar uma coisa com a outra, a arte como é importante, eu fiz o pão integral também, fazia uns pães integrais para vender, e a gente observa o seguinte, do jeito que tem a fermentação
do pão tem a fermentação da compostagem. A compostagem, ela nem pode ter muita umidade, nem pode ser muito seca, porque se for seca, queima. E se for muito molhada, apodrece. A compostagem, o bom dela é no estado final, quando a gente começa a sentir aquele cheiro de terra, de humus da natureza. Aqui em minha casa tem muitas plantas, eu junto as folhas, às vezes minha esposa joga algumas, mas aí eu comecei a sentir esse cheiro bom de terra molhada. Vai virando e a gente vai virando o adubo. Outra coisa que eu adoto é a cobertura seca. Cobertura seca, ela protege o solo e economiza mais água. Se o solo ficar descoberto, ele fica... o sol penetra com muita força e a água evapora. Então vai economizar água. Outra coisa que eu adoto aqui em minha casa é aproveitar a água de lavagem de roupa. Eu fiquei com pena porque quando eu estou lavando o prato, eu estou estudando a maneira de como é que eu vou reciclar essa água da lavagem de prato também, porque eu não fiz no começo. Bananeira. Hein? Depois procure Círculo de Bananeiras. É Sim, um tratamento de água ecológico para águas cinzas, que é para águas que vêm das pias é, ou do chuveiro. é muito bom. Aí a gente observa o seguinte, a sustentabilidade, a gente observa esse sítio, o pessoal trabalha, compra uma quantidade de gado que não tem como, ao invés deles procurar a produzir primeiro a matéria, a massa, para dar ao gado, eles compram uma grande quantidade de gado, sai pisoteando o solo, compactando, aí tira as árvores tudo, deixa o solo desprotegido de sombra, porque assim, se eles tirassem, podassem aquelas jurema, aquelas partes mais baixas, tinha como o gado andar por baixo, protegia o terreno. E aqui, por exemplo, no Salgadinho, a minha filha comprou um terreno lá, eu ia para lá e começaram a botar muito fogo. Quer dizer, além de desmatarem aquelas árvores grandes, tirarem, toca fogo em tudo, prear, queima tudo. A gente chega, fica. É muito difícil. Tem que ser feito um trabalho com grande intensidade para conscientizar essas pessoas. Processo de. E, mas, falando em espiritualidade, dizem, não sei se vocês assistiu algumas palestras de Trigueirinho, que ele diz que essas pessoas que vão agredindo a natureza, eles vão passando aqui, vai passar por um processo para chegar à quinta dimensão, vão ficar mais aquelas pessoas que têm a preocupação com o meio ambiente, né? É um processo, é um preparo, um estuda, outro estuda, e hoje com a internet está evoluindo muito essa conscientização das pessoas. É um processo, assim, está avançando mais rápido. Inclusive, esse nosso grupo é muito bom porque vem pessoas preparadas. Ivanilda teve esse esforço de criar esse grupo mais Aparecida, e é muito importante que elas trazem pessoas preparadas, assim, que têm experiência para despertar a consciência nessas pessoas. Muito obrigado. Depois eu quero saber como é que eu faço para entrar em contato com você. Sim, Gilvan, agradeço suas palavras. Você já é um agente regenerativo, né? Você já tem essas práticas de sustentabilidade. Então, amigo, continue, força. Quero chegar aí também para dar uma força, viu? Eu deixei
minhas redes sociais, minha rede social pessoal, a da minha empresa e meu telefone de contato aí no bate-papo, para caso alguém queira me encontrar, certo? E aí também já deixo aqui que lá é, no Instagram da minha empresa você consegue acessar o site e lá no site você consegue baixar um material gratuito que é o passo a passo da reciclagem. Então você quer começar a reciclar, lá você vai baixar todos os flyers com as informações, inclusive os adesivos para você colocar nas suas lixeiras, reciclável, não reciclável e orgânico, certo? Então, material gratuito que você consegue baixar pelo site e já consegue colocar em prática a reciclagem, a compostagem dentro da sua casa. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de se dirigir, de perguntar, de fazer algum comentário, por gentileza? Lembrando que nós estamos gravando para que a gente não dê um espaço muito longo. Muito longo. Boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite. Mais alguém? Boa noite, meu nome é José Deck. Tudo bom? Tudo bom. Parabenizar o palestrante. Muito bacana a palestra, o conhecimento, a sustentabilidade, a reciclagem. Quero dizer que eu pratico também, né? Tanto a reciclagem como a sustentabilidade e o plantio, agricultura sintrópica. Pratico aqui em Natal, em Neópolis, e pratico em Bom Jesus, município de Bom Jesus. Tem um sítio, pratico a agricultura sintrópica. Tento fazer, né? Com a mais perto do Parabéns, José Deck. Continue aí na luta, viu? Precisamos de pessoas como você fazendo esse trabalho de regeneração, plantando agricultura regenerativa, agricultura sintrópica. Quando ele fala agricultura sintrópica, gente, é o que acontece, né? Entropia é o gasto de energia, né? A perda de energia que a gente aprende lá na física. Entropia, que é a monocultura. O sistema de cultivo, que é monocultura, é entropia. A gente perde energia, a gente devasta uma área, planta apenas uma coisa, aí de repente vem uma praga, que o povo chama de praga. Mas por quê? Porque quando ali tinha floresta, ali tinha uma cadeia alimentar. Cada um ali se regulava. Quando a gente tira, planta só uma espécie, ali fica vulnerável. Aí a gente faz o quê? Chama aquilo de praga. Mas é por quê? Porque não tem um controle biológico, outra espécie que faça essa regulação. Aí a gente faz o quê? A gente mete agrotóxico para matar essas pragas e mete fertilizante para que as plantas sejam resistentes à praga e produza. Então a gente está toda hora em entropia, toda hora perdendo energia, toda hora tendo que injetar energia no sistema para que o sistema produza. Quando a gente faz uma agricultura regenerativa, uma agricultura sintrópica, sintropia é o aumento de energia, é o aumento da biodiversidade. Então, quando a gente faz agricultura sintrópica, a gente produz alimento com regeneração, a gente produz alimento melhorando aquele território, melhorando o solo, melhorando a vida que existe ali. Então, José Deck, parabéns, muito massa que você já faz em 2 lugares e continue e só expanda, viu? E bota esse conhecimento para rodar. As pessoas precisam acessar isso. Então, onde chegar, fale, conte sua experiência, porque não tem coisa melhor de inspirar as pessoas do que a própria experiência, do que a própria história. A nossa história de vida é onde está a nossa maior força. Muito obrigada, Josedete, por sua participação. Parabéns, não é, pela sua iniciativa. Vamos conduzir isso para mais pessoas, né? Alguém mais gostaria de se colocar, de fazer as perguntas?
Está branquinha. Alguém mais gostaria de se colocar, por gentileza? Já sabe que eu, quando fico assim, porque eu estou louca para comentar também. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, por gentileza? A Madi falou num comentário, né? Como podemos fazer em nossas casas para deixar o solo vivo? Ter permeabilidade durante as chuvas. E aí, Madi, cada caso é um caso, né? Porque aí, como você falou, na sua casa, a gente não sabe qual é a dinâmica do espaço, mas quando a gente
Porque é isso, também não sei qual é o fluxo de água, que se você recebe uma demanda de fluxo de água externa, né, entrando no seu solo. Mas um solo coberto já é o primeiro passo. Você vai cobrindo o solo, criando estrutura, né, para que quando a água caia, ela possa infiltrar. E aí é isso, eu não sei qual a quantidade dessa água. E se só apenas a cobertura do solo, criando um solo permeável, vai poder absorver toda essa água. Entende? E aí, enfim, aí tem outros mecanismos que pode ser feito para fazer essa infiltração dessa água pluvial. Né? Mas aí é só analisando o caso específico. Mas que, sei lá, se você tiver um quintalzão, você vai criando floresta, né? No sentido de não só cobrir o solo, né? Você tem que ter floresta, porque são as árvores que vão criar esse solo vivo, né? Que vai dar sustentação a esse solo, né? Porque ali as raízes vão também criando a porosidade, uma planta se conecta com a outra e vai criando esse sistema radicular das raízes que podem fazer também entrar uma alta quantidade de água, entende? Se você só cobrir o solo, por exemplo, sei lá, você tem 1 metro quadrado, e aí você cobre o solo, deposita água ali, vai ter uma infiltração. Se você tiver 1 metro quadrado com solo coberto e vegetação, já é outra infiltração, porque as árvores elas vão conseguir puxar mais essa água por conta das raízes, entende? Então, um sistema de floresta, né, ela vai ter uma taxa de infiltração maior do que, por exemplo, um solo só coberto. E aí não tem sentido de você só cobrir o solo se você não plantar também, entende? Você vai cobrir o solo para que aquele solo possa se regenerar, possa voltar a ter vida. E essa vida, ela tem os estágios, né? Então, por exemplo, quando a gente chega numa área degradada, a primeira vegetação que você vê ali, que a gente chama de graminha, né, que tem ali aquelas vegetação rasteira, elas são chamadas na agrofloresta, na agroecologia, de placenta, que são as primeiras plantas que chegam no sistema. Placenta por quê? Porque elas vão dar nutrição para que outras plantas que são mais exigentes, que precisam de um solo mais rico, um solo mais nutrido, possa chegar depois naquele sistema, possa se instalar. Entende? Então, não sei como é o seu terreno, mas se você quer infiltrar água no seu terreno, cubra seu terreno e plante no seu terreno. Muito ok, muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, Pablo, ou fazer mais algum comentário, por gentileza? Alguém mais? Patrícia, que gosta muito de perguntar como professora, por gentileza, se manifeste. Alguém mais? Plantio em curva de nível também é importante, né, Pablo? Plantar em curva de nível, né? Os patamares também. Pode fazer cerca de A pedra declinação em do curva de terreno. nível, para ir acumulando, a água vai carregando e vai nivelando a terra, né? Em patamares é importante, né? Tá com o microfone desligado, Pablo. Isso, João. É importante, as curvas de nível dependendo da declividade do terreno. Muito bem. Alguém mais gostaria de se colocar? Bom, se ninguém quer mais se colocar, eu gostaria de fazer só pequenos comentários. Nós somos os seres que vivenciam as experiências dentro desse planeta. É um planeta bem específico, né? De um processo de natureza bem específico que foi antecedeu a todos nós, né? Que algumas pessoas
ainda não tem muito entendimento de que acha que fomos nós que chegou primeiro aqui no planeta e foi justamente o contrário, né? Primeiro foi formar todo esse processo, né, da natureza, de animais, para poder acontecer a presença desse homem, não para dominar esse espaço, né? É um processo religioso que forma isso de uma forma muito, muito... não quero nem soltar a palavra que eu estava pensando, mas de uma forma muito ridícula, né? Que nós estamos aqui não para dominar, mas para conviver junto, né? E uma coisa que é muito importante, hoje se fala muito dessa questão da consciência ambiental. E o meu grande questionamento é por que as pessoas tocam nesse assunto agora? Essa consciência era para ser já muito antiga, muito natural, era para que existisse a partir do próprio ser humano o respeito e todo um processo de compreensão do que é a natureza, porque somos co-participantes dentro desse planeta. Somos formados pelos 4 elementos da mesma forma que todos os outros seres também são. Então, o que é que a gente olha dentro do processo social, do processo, vamos dizer assim, de uma consciência coletiva, que as pessoas estão indo, caminhando, feito uma manada. Tudo que vai para aqui, um grita para vai, a manada todinha. Então, as pessoas não param mais para nem se olhar, nem pensar naquilo que está pensando, nem analisar aquilo que está pensando ou que está vivenciando ou as ordens que estão recebendo. Isso é muito grave, minha gente. Isso é uma situação gravíssima, porque o ser humano está deixando de ser um ser para virar uma boiada, uma manada comandada por uma mídia, por uma necessidade econômica, sem pensar, sem avaliar, sem criticar. Então, já está num processo de comando tão violento que você fala e a pessoa já não entende. É aquela história que a gente diz, entra pelo ouvido e sai pelo outro, de uma forma bem pejorativa que eu estou falando, para simplificar. Mas o humano, ele precisa se sacudir, parar para pensar e não ser uma pessoa eternamente comandada. Massa de manobra. Exatamente. Então, como que você, enquanto ser humano, convive com essa demanda? Como é que a gente está analisando a nossa postura, nosso comportamento, a nossa forma de pensar? Estou sendo comandado todo o tempo, quem está me comandando com que objetivo? Então, não se pensa, a vida é completamente comandada. Você já está automaticamente comandado. Você já está obedecendo, já está seguindo, sem ao menos dizer assim, ei, peraí. Não é assim, eu preciso pensar. Então, muito importante que a gente não tenha uma atitude de imediato. Que a gente ou escute, pare e diga, o que é isso? Isso significa o quê? Está comandando o que em mim? Que conexão está gerando em mim essa palavra ou essa ação? Porque a gente precisa deixar de ser boiada. A gente precisa deixar de ser manada. Tá? Muito importante isso. Porque a gente vê muitas conversas, muitos contextos, mas a gente vê a pessoa continuando na manada. Então você fala, porque isso, a fala não é tudo. A fala ela tem que acompanhar a nossa atitude, nossa reflexão. Então, isso é em todos os contextos. Porque existe um compêndio de grupos, de ideais, de pessoas, de objetivos para comandar. E eu acho que esse é o grande momento de todos nós nos rebelarmos contra tudo isso. Como é que acontece essa rebelião? Quando eu digo não, quando eu paro e penso e saio do grupo da manada. E se a gente não fizer isso, é uma decisão particular. Eu nunca admiti ser manada para ninguém. Eu sempre gostei de ter meus próprios voos, de comandar minha própria cabeça, meus próprios pensamentos, minhas próprias reflexões.
Então, eu acho isso de suma importância na vida de qualquer pessoa. Porque hoje todo mundo está vivendo nesse automático. E o que está acontecendo? Se prejudica e prejudica todo mundo. Porque somos uma energia, não é? E somos co-criadores juntos. E eu fico impedida, muitas vezes, de ter uma cocriação, porque grande parte das pessoas estão vivendo num processo de manada, sem refletir, embrutecido a ponto de nem saber mais quem é, nem de se fazer a separatividade das coisas. Então, sendo uma manada conduzida. Então, essa é a minha colocação de hoje. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Se ninguém tem mais a fazer, Pablo, querido, muitíssimo obrigada por sua disposição. Volte mais vezes, por favor, por gentileza, para estar aqui conosco. Maravilhoso esse momento, muito especial, que a gente desperte para uma nova consciência. Não existe nova consciência, não existe transformação, se não existe conexão com o nosso processo ambiental. Muito obrigada, Pablo, muito obrigada mesmo, viu? Um abraço grande. Obrigado a todos. E de hoje a 15 dias estaremos retornando, né? Porque nossos estudos serão agora quinzenais. Aparecida, por gentileza, se coloque aí, por favor. Então, um abraço a todos e vamos... Abraço.